Cumprimento a todos que acompanham o meu canal e hoje vou propor a vocês um tema assim muito interessante. É um tema que são temas que se repetem através das gerações. Como eu já coloquei para vocês, eu dediquei muitos anos da minha vida, mais de 20 anos, a estudar a família dentro de um olhar e uma perspectiva intergeracional. O que significa isso? Significa que eu olhava os problemas não através da geração atual ou das pessoas com as quais eu estava trabalhando no momento. Eu olhava através das gerações, como se eu realmente pudesse mergulhar no passado e ver muitas vidas ali atravessando os tempos. Por que vocês podem me perguntar, Marilene, por que você fazia isso? É um extenso trabalho. É um trabalho, você levantar as histórias, não é um trabalho que você faz em uma sessão, em um encontro. É um processo. É um processo de resgate que a gente chama das histórias familiares, em que você vai contando, você vai trazendo depoimentos das suas famílias, você vai trazendo fotos, você vai reconstruindo essas histórias. Qual geralmente é o móvel de ação? Por que as pessoas fazem isso? Fazem isso, sem dúvida nenhuma, por conta de um problema que é apresentado. Bom, voltando em outro lugar do que eu estava falando para vocês, esse estudo, mais de 20 anos, fez com que eu me surpreendesse com a quantidade de problemas que se repetem nas gerações. Inclusive, uma época eu ministrava um curso de um ano de aprimoramento em família, terapia familiar e intergeracional, que é essa a denominação que se dá a esse trabalho dentro do leque da terapia familiar. Então, no final do curso, eu brincava com os alunos, eu dizia assim: escolham um problema e peçam para algumas famílias contar as histórias se elas quiserem participar dessa pesquisa, e vocês vão tentar encontrar que problemas que se repetem, ou se esses problemas que vocês querem averiguar está se repetindo nessa família. Qual era a nossa surpresa? Que sempre encontrávamos problemas que se repetiam. Então, assim, é um leque enorme de problemas que se repetem. E não adianta você só verificar que ele se repete, você precisa saber por que ele se repete. Como são raízes que se infiltram em toda essa árvore genealógica, se pudermos chamar assim, ela tem raízes infiltradas em muitos lugares. Não adianta eu só tomar consciência de que isso acontece. Eu preciso saber de onde vem, para que eu possa ir lá e extirpar todas essas raizinhas, né? Então, que problemas, vocês poderiam perguntar assim, que problemas, Marilene, se repetem nos cursos? As pessoas perguntam para mim. Nós vamos ver uma grande variedade. Podemos começar ali, dos problemas conjugais que se repetem. É muito comum famílias inteiras que têm problemas que acabam se separando nos casamentos. As pessoas não conseguem manter os seus próprios casamentos. Outra situação que é muito comum é o problema com filhos. O relacionamento, a dificuldade de comunicação, de relacionar-se com os filhos.
Outro problema muito comum, a dificuldade de se relacionar com os outros familiares do cônjuge, tanto da mulher quanto do marido, com a sogra, com irmãos do marido, irmãs da esposa. Então, assim, é muito comum com os amigos, né? Então, assim, a gente vai abrindo esse leque. A facilidade que as pessoas têm, a exposição a fatores de risco, pessoas que correm muito, pessoas que têm uma facilidade na família, uma repetição muito grande de exposição a drogas, a álcool, a fumo, a drogas ilícitas. Então, assim, nós vamos até a frequência da gravidez na adolescência. Veja bem que interessante que é isso. Vocês poderiam perguntar, Marilene, mas por que isso acontece de uma maneira tão comum e tão forte nas gerações? Nós vamos ver aqui. Vocês se lembram dos mitos? Aquele sentido organizador das famílias, que cria essa realidade familiar e proporciona, ele é um co-criador de crenças, ele cria crenças, esse sentido na família. Então, assim, o próprio sentido de infelicidade faz com que se crie a crença de que todas as mulheres nessa família são infelizes, todas as mulheres são traídas. Então, assim, veja que interessante. Estas situações, elas vão favorecendo com que algumas coisas aconteçam. Quando a gente fala em traição, é um assunto assim extremamente delicado, porque a traição no relacionamento, ela abala a estrutura, os pilares estruturais do casamento. Eu falei no vídeo anterior os pilares que seriam, né? Que seria basicamente a confiança, a segurança que a pessoa pode sentir, né? As questões da verdade, da lealdade. A lealdade é uma das forças mais antigas, diagnosticadas na família e que mais segura as famílias juntas e que dá sensação de pertencimento, né? Porque as pessoas pertencem à família, né? Elas têm um nome que é um nome de um clã familiar, elas pertencem. Então, veja bem, algumas questões, quando a gente pensa em traição, algumas questões são interessantes de serem analisadas. Hoje, por exemplo, eu vejo, eu tenho muitos anos de experiência clínica, mais de 20 anos, então eu vejo, por exemplo, hoje os casais reagem de uma maneira diferente. Eles avaliam não só a traição, mas o casamento todo, a traição dentro do casamento, e não só a traição separada do casamento. Então, porque assim, como é um assunto muito delicado, tem que se avaliar direitinho tudo que envolve. É reincidente, não é? O que aconteceu? Vamos ouvir a pessoa, vamos conversar, vamos ver o que essa pessoa quer daqui para frente. Então, eu vejo hoje que, às vezes, os casais retomam o casamento, apesar de uma traição eventual, né? Então, as pessoas fazem novos acordos e não invalidam um casamento que tem uma porcentagem muito grande de satisfação, né? E começam a retomar a sua vida no sentido do quê? De favorecer, de construir um casamento melhor e satisfatório. Se for necessário tomar a pílula amarga da separação, às vezes ela é necessária, porque senão as pessoas se tornam infelizes, as pessoas vão estar prejudicando a vida dos outros. Mas o que é prioritário no casamento, além da felicidade das pessoas, é também, se tem filhos, o envolvimento dos outros, principalmente dos filhos, que precisam ter assegurado a sua proteção,
ter assegurado a sua segurança. Meus queridos, olhem para vocês mesmos. Vejam o que se repete nas suas famílias. Quais histórias são contadas e que estão repetindo alguns fatos, às vezes, que são desagradáveis? Por que esses fatos se repetem? Qual foi o primeiro clique? Qual o primeiro acontecimento? Qual a primeira situação traumática que fez com que esses acontecimentos começassem a ocorrer? Olhem para isso. Conforme eu vou estar conversando com vocês, eu vou estar dando dicas de como trabalhar estas questões também. Porque às vezes as questões, a minha insatisfação, a minha insegurança, o meu ciúme, o que eu repito, não é totalmente meu. Então eu posso extirpar da minha vida, eu posso banir da minha vida o que não é meu. É daquela pessoa lá atrás com a qual aconteceram alguns fatos que foram da vida dela e ela reagiu da maneira como ela podia. Eu não preciso carregar esse peso, eu não preciso carregar essa culpa. Principalmente, não preciso carregar essa crença para os dias que virão da minha vida. Eu gosto muito de pensar que o presente, o nosso momento presente, é igual a uma ponte. Eu adoro a ponte de Monet. Como se fosse a ponte de Monet. E nessa ponte vai passar tudo aquilo que eu quero levar. E eu posso deixar para trás o que não me serve mais. Pessoas, pensamentos, emoções, coisas que eu preciso deixar para trás. Façam essa reflexão e me acompanhem no próximo vídeo. Se gostarem, se inscrevam no canal e me acompanhem. Coloque suas opiniões, o que gostaria mais que eu estivesse falando. Um grande abraço no coração de cada um. Fiquem em paz.